Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Antes da gente começar, curte, compartilha, já se inscreve no canal para não perder nenhuma entrevista. Tá? Hoje, nosso entrevistado é doutor em Direito e advoga, olha como que é diferente, nas áreas criminal, de investigações corporativas e compliance. Hoje nós vamos conversar com o doutor Jovaci Peter Filho. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, doutora Carla. Uma alegria pelo convite, uma honra participar de um programa que já é um sucesso. Já tenho ouvido e tenho assistido e acompanhado grandes colegas que têm vindo aqui. Ah, que bacana, que bacana. Então já sabe que aqui é um bate-papo tranquilo, né? Sobre a sua vida, as experiências, as resenhas, né? Vamos lá, eu sempre pergunto logo de início, por que o direito? Como é que o direito chegou na sua vida? Eu acho que o direito chegou por um sonho da minha mãe. Eu sempre ouvi muito, desde muito jovem, que a minha mãe ela não teve uma filha de uma família muito grande e não teve oportunidade de fazer curso superior. E ela sempre compartilhava isso. Puxa, se você um dia vier a escolher, faça direito, que era o que eu gostaria de ter feito. E eu acho que com o tempo a gente vai se identificando um pouco com as identificações daqueles que nós mais amamos. Sim, sem dúvida. Eu acho que partiu talvez daí. Tá? Nunca tinha pensado não, mas quando você me perguntou, eu me lembro dela falando isso e hoje eu me encontrei, me identifico muito com a carreira. E não me vejo exercendo uma outra atividade profissional que não a advocacia. Ah, que legal. E da época de faculdade, você fez UFES, né? Você fez uma federal. E da época de faculdade, quais as histórias que você lembra, assim, que te marcaram em relação ao direito? Olha, Carla, eu vivi muito a universidade. Eu posso dizer assim, eu vivi intensamente. Eu passava o dia, eu almoçava no restaurante universitário, eu participei de projetos de extensão, eu fui coordenador de projeto de pesquisa, eu era monitor de todos os professores. Então, assim, Você era imerso no mundo jurídico ali da academia. Tanto que isso foi importante, eu falo hoje para os meus alunos, essa experiência de você fazer o melhor que você pode, ela traz frutos. Os meus professores hoje são colegas de trabalho. Nós nos conhecemos por nome. Então, eu não sou um estranho para eles. Então, a universidade, e digo mesmo dos meus colegas de turma, né, são pessoas com quem a gente ainda nutre uma relação muito próxima, respeitosa. Então, foi um período assim, de descobertas. Eu acho que a gente entra muito jovem e vai se descobrindo, vai se adultizando na universidade, e para mim não foi diferente. E ali, por exemplo, eu me descobri pesquisador. Olha que legal. Então foi na universidade com essas experiências que são tentativa e erro. Né? Você vai, isso tá legal. Vou fazer um projeto. Isso aqui não funcionou muito bem. Mas ali, nas atividades, principalmente de monitoria, eu me encontrava auxiliando aqueles alunos mais jovens. E dali nasceu, ou talvez brotou, um perfil de docência que eu nunca mais deixei de exercer. Termino a faculdade, termino a graduação, entro no mestrado, começo a advogar e dali estou aqui. Ai, que legal. E já foi, então, para a academia logo depois de se formar? Já foi para dar aulas e tudo mais? Fui. Dar aulas eu até comecei um pouco antes, porque minha família é muito simples, muito humilde, então eu precisava... E eu tive filho na faculdade, eu já namorava com a minha esposa. Sério? Né? Nós somos casados há mais de 20 anos, nos conhecemos antes de entrar na universidade, e ela engravida da nossa primeira filha quando eu estava no 5º período de Direito e ela no 3º de Medicina.
Nossa, então foi pai jovem, né? Fui super jovem. Então, assim, aquilo ali para mim, para ela também, né, para nós, foi uma necessidade da gente se redescobrir, tendo que prover uma vida, né? Então, eu começo a coordenar vários projetos, eu ingresso como agente penitenciário, eu passo num concurso, num processo seletivo simplificado e passo a trabalhar, dar plantão em presídio. E talvez isso também foi me direcionando para a área criminal. Para a área criminal, isso que eu ia lhe perguntar. Isso também foi direcionando. Então foi E você perguntava da aula e eu precisava compor renda. Então eu comecei a dar aula em cursinhos preparatórios para nível médio de direito previdenciário. Olha! Aí você fala, puxa, mas por que previdenciário? Aí eu falo, tipo Chicó, assim, né? Não sei, só sei que foi assim. Né? Porque era o que tinha. Eu comecei a distribuir currículo, eu precisava ter renda. E aí surgiu a oportunidade no então curso conhecido aqui em Vitória, que era o curso do professor Zé Maria. E ele falou, olha, tem uma vaga de professor de direito previdenciário para as carreiras de nível médio da Previdência. Eu falei, mas professor, eu nunca tive aula. E eu estava tendo a matéria de direito previdenciário, gostando muito, etc. Ele falou, não tem problema. Já vi que você é uma pessoa empenhada, estude e lecione. E assim foi. E assim foi, dei aula 3 anos no cursinho dele. E dali depois dei aula em outros cursinhos e isso foi auxiliando para que essa paixão pela academia, pela docência, ela pudesse se estruturar mais. Que legal! Que bacana! Bacana. E aí depois da faculdade, você já foi para um escritório ou você ainda ficou no concurso, ainda ficou como funcionário público? Como é que foi? Na área criminal aqui no Espírito Santo, pelo menos enquanto eu fazia graduação, eram poucos escritórios de advocacia que tinham espaço para estágio. Eu tive uma experiência importante no escritório do Dr. Haroldo Limonge, que também era meu professor, e ali foi uma escola, mais uma escola ligada na área do processo civil, do direito civil, mas principalmente uma escola sobre a advocacia de ponta. Uma advocacia estruturada, técnica, com atendimento ao cliente muito bem feito. Então foi muito importante para mim. Só que eu não tive na graduação a oportunidade de trabalhar em escritórios criminais. Entendi. Do escritório do professor Haroldo, eu fui trabalhar em gabinete no Tribunal Regional do Trabalho. É mesmo? Então, você ia áreas totalmente distintas. Totalmente distintas. E hoje eu vejo que isso faz parte de uma formação ampla. Sim. Hoje eu percebo que eu tenho uma condição de me posicionar, ainda que sem a profundidade dos especialistas, mas de uma certa forma coerente, sobre quase todos os campos do direito. Porque você tem uma visão lógica, inclusive, né, do sistema jurídico. É isso. Do ordenamento jurídico. E talvez isso para o aluno de graduação seja fundamental. Sem dúvida. O pensamento jurídico estruturado. Que legal. E aí você foi, então, pro Tribunal do Trabalho? Lá eu trabalhei em gabinete e eu acho que também um pouco da sorte de você cruzar com pessoas que olham para você e confiam e acreditam em você. Trabalhei por quase 1 ano no gabinete do pai do presidente da ordem, Dr. Zé Carlos Risque. Nunca imaginaria que posteriormente iria conhecer o filho dele. E muito gentil, muito cordato, um gabinete de pessoas muito técnicas, aonde eu auxiliava a produção de votos. Então eu tive condição de trabalhar com direito do trabalho numa profundidade técnica importante. Sim, sim. Dentro daquilo que você colocava, de construir um raciocínio jurídico estruturado. Sim. E dali, eu já estava, às vezes, de concluir a faculdade, então já estava para apresentar o meu TCC e tinha que tomar uma decisão. E agora? Eu fico nessa condição de agente penitenciário que eu já estava, trabalhando, dando aula em cursinho, ou eu migro para um outro patamar que para mim era importante, que era a academia. Então eu presto ainda no 10º período a prova para o mestrado do Largo São Francisco, que sempre foi o meu sonho. Ai, que
Que legal. Sempre sonhei em estudar na USP desde a graduação. E mais uma vez, por convergências do destino, na primeira tentativa que eu fiz, sem ter sido aluno especial, eu sou aprovado. Nossa! Eu fui escolhido. Então ali foi aonde eu fui, logo depois, para São Paulo, tive que antecipar minha colação, pedi antecipação da colação, fui a São Paulo, iniciei o mestrado e aí começa um outro capítulo, né? Sim, sem dúvida. São Paulo oferece isso também pra gente, né? Uma outra visão, uma outra percepção. Sim, sim. E dali você já estava se encaminhando para a área criminal mesmo. Já ali, meus projetos de pesquisa, minha produção acadêmica já eram todas mais voltadas para a área penal, e o fato de eu ter trabalhado em presídio me auxiliou porque o meu orientador, ele era psicólogo de formação e ele era titular de uma cadeira no Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da USP, que era a cadeira de criminologia. Uau. Então, e ele pesquisava sistema carcerário. Então eu trouxe um repertório prático para a teoria. Que para ele ali ele falou, opa, tem alguma coisa diferente aqui. Ah, que legal. E foi sensacional, porque eu vou então pesquisar o sistema penitenciário. A minha dissertação de mestrado é sobre reintegração social do encarcerado. Um diálogo entre a comunidade e o cárcere, que era um projeto que a gente foi desenvolvendo ao longo do meu mestrado também lá na USP. E adorei, foi uma descoberta, tenho amigos até hoje na faculdade, na estrutura administrativa, entre os professores. Que bacana. Muito bom. Que bacana. Mas vamos lá, reintegra mesmo? Não, do jeito que está hoje, o sistema, é porque a gente tem que entender assim, o sistema por si só, ele é só um sistema, ele é uma estrutura. A reintegração depende de pessoas. Então, por mais que o sistema seja precário, caótico, se há uma boa vontade no sentido de entender que é um rito de passagem, ou seja, a punição em democracia, ela precisa ser uma punição passageira, porque ela precisa deixar aprendizados para todos que estão ali envolvidos. Óbvio que a prática de um delito é sempre uma prática que pressupõe uma dor. Uma dor para quem sofre a ação, mas também uma dor para quem a pratica. Sim. E para os familiares também, né? Principalmente. Todos esses. Então, debater esse tema é um tema que exige a gente se despir um pouco de ideologias, de preconceitos, e que a gente está avançando no Brasil. Eu sou um otimista. Eu não olho para o atual momento em que nós estamos passando, em que esse debate muitas vezes é um debate refratado, difícil, e vejo isso como retrocesso. Faz parte do processo. Avanços e retrocessos, né, fazem parte do processo evolutivo. A gente está passando por isso e só o fato da gente ter a liberdade de poder colocar esses pontos de vista já demonstra que a gente tem espaço para poder evoluir. Entendi. E daí você volta para o escritório? E daí lá em São Paulo eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande banca especializada em direito penal, que eu não tinha tido a oportunidade aqui no Espírito Santo. Então, trabalho nessa grande banca, num momento onde as grandes operações policiais no Brasil se iniciavam, ou pelo menos elas tinham essa conotação mais econômica. Então, depois de 2004, principalmente, depois do Mensalão, e aí a gente tem a Lava Jato, a gente percebe uma advocacia criminal empresarial, que era muito estudada, mas pouco vivenciada. E dessa época, você lembra de algum caso que você participou, que tenha te marcado? Tem o caso do ex-jogador, do ex-dirigente do Corinthians, Kia Jorabichian, que envolvia uma discussão interessantíssima sobre lavagem de capitais relacionados a práticas esportivas. Eu tive, não diretamente, mas o escritório trabalhou no caso da Isabela Nardoni. Nossa! E que ali, apesar de não ser um caso penal econômico, eu tive a
a condição de vivenciar o calor do que é você estar envolvido num caso midiático. E como isso exige equilíbrio emocional, principalmente dos profissionais envolvidos. É claro que a parte técnica é pré-requisito. Sim. Mas para você lidar com essa tensão, você lidar com os interesses que estão em jogo, com a necessidade de informar, e informar muitas vezes em tempo muito ágil, o equilíbrio emocional é fundamental. Isso para mim, me mostrou a diferença entre os grandes profissionais e todos os demais. E talvez por que esses grandes profissionais estão ocupando esse espaço e não outros. Entendi. E aí você foi, então, a partir daí, como você até falava antes da nossa entrevista, né? Lava Jato, esses movimentos todos, essas investigações, foram te levando, então, para uma especialização diferente, que era a área de incorporações. E eu acho que uma coisa que eu me recordo muito bem é que, além de especialidade técnica, porque você passa a trabalhar com casos muito profundos e, ao mesmo tempo, muito específicos. Então, você pega uma operação estruturada de lavagem de capitais. Você pega um determinado tipo de crime tributário. Você pega uma questão, por exemplo, relacionada à gestão temerária de instituição financeira. Isso é algo muito específico de um universo econômico muito próprio, que é o universo de São Paulo. Sim. Que não necessariamente vai haver a mesma demanda com a mesma especialidade em outros ambientes que não aquele. Então esse foi um ponto que me possibilitou estar num ambiente muito plural, tecnicamente falando. Mas uma outra questão que isso me marcou profundamente é a maneira como se trabalha naquele espaço. Espaço, eu digo, naquele espaço geográfico, que é São Paulo, por ser um espaço muito concorrido. São Paulo é uma escola também do ponto de vista de entregas. Sim. Porque ao passo que você tem uma grande concorrência para aqueles casos que são mais significativos, você não pode ser mais ou menos. Você tem que ser muito bom. E ser muito bom te exige o tempo inteiro estar revisando os seus próprios fluxos de trabalho. Então, essa inquietude, que talvez a gente possa até refletir, puxa, até que ponto isso é positivo? Que isso, levado ao extremo, vai gerar um esgotamento. Sim. Mas, se lidada de forma equilibrada, isso talha o profissional a ser um profissional de alta performance. Sim. De alto desempenho e, principalmente, de responsabilidade com o cliente. Então, esse para mim foi um aprendizado de vida que São Paulo me deu e até hoje eu levo comigo. Ai, que legal. Não, as coisas realmente rodam mais rápido, é diferente, né, o ambiente. É muito diferente. E eu acho que, se a gente for considerar que São Paulo é a porta do Brasil para o mundo, sem dúvida, muita coisa que hoje a gente faz e realiza no Espírito Santo, e não tem demérito nenhum nisso. Nenhum. Nós realizamos por influência dessas grandes capitais. Claro. E não é exclusividade do Brasil, é assim em qualquer outro país. Sim. Vamos ao Japão. A Tóquio vai ser a porta de entrada das inovações japonesas, que vão se irradiar para outros estados. Você vai para os Estados Unidos, a mesma coisa. Nova York vai ser a Meca, vai ser o centro. E nenhum problema nisso. O que a gente tem aqui no Espírito Santo a poder compartilhar, talvez, com esses outros grandes centros, é o que a gente fala, é a qualidade de vida. Sim. Isso é inquestionável. E o que a gente tem a aprender, e sempre temos a aprender, é talvez como fazer do nosso tempo útil um tempo mais produtivo, mais qualificado. Perfeito, perfeito. E aí, na advocacia, quais os casos assim que te marcaram, que você atuou, que lembra de clientes assim que te... cliente sempre nos ensina muita coisa, mas que realmente te marcaram na trajetória? Olha, tem alguns que me marcam, por exemplo, pelo aspecto técnico.
pela profundidade do debate, por você ter do outro lado, seja membros do Ministério Público, assistente de acusação, ou quando eu estou como assistente de acusação, defensores, magistrados, enfim, os atores que compõem aquele enredo processual te elevam o nível. Isso é bom. Eu costumo dizer que, para mim, advogar não é sobre ganhar e perder. É sobre ser razoável. Eu não tenho problema sobre... E eu sou muito claro, eu nunca prometi resultado, porque não depende do advogado resultado. O que a gente tem condição de oferecer aos nossos clientes é um conhecimento técnico para que a gente possa ter uma análise preditiva. Olha, com esse conhecimento que eu tenho, eu consigo visualizar que as chances de êxito são essas ou aquelas. Assim como um advogado vai fazer contingenciamento de recurso num processo. Ele não pode bater o martelo e dizer, você vai perder isso. Ou você não vai perder isso. Mas pela minha experiência, pelo que os tribunais têm decidido, a probabilidade, a possibilidade é essa. Então, esses casos, que infelizmente não são muitos, eles me marcam positivamente. Casos que me marcam negativamente, dentro da minha premissa de que eu não estou num processo e não trabalho por ego, porque eu trabalho muito isso comigo. Eu preciso ganhar, eu preciso ser o mais inteligente, eu preciso ser o que melhor se expressa. Eu acho uma bobagem. Eu acho que a gente tem coisas melhores para fazer e eu não sou só profissional. Eu sou profissional, sou pai, sou filho, sou amigo, sou... Então, eu pauto a minha vida tento pautar pelo equilíbrio. Só que tem alguns casos em que a discussão do ego, ela acaba tomando a frente a ponto de que esses outros atores, eles se esquecem, por exemplo, de analisar questões óbvias do processo. E a gente vê, muitas vezes, injustiças sendo praticadas. Eu costumo dizer, e eu penso muito isso, de que, em geral, o advogado é o que mais conhece do caso. Mas isso é a regra? É a regra. Ou pelo menos deveria ser, né? Porque, veja, um juiz ele tem milhares de processos. Claro. Um promotor de justiça, um auditor da Receita Federal, eles analisam uma quantidade muito elevada de procedimentos, de processos, em que eles precisam criar padrões de trabalho. Muitas vezes falta tempo, não é vontade, tempo para se debruçar com mais profundidade num determinado caso. E para mim aí entra a importância, a relevância do papel do advogado e da advogada. Sim. Porque no momento em que a gente tem uma postura acreditada, com credibilidade, parte da premissa de que aquilo que eu estou falando é presumidamente verdadeiro. Porque eu não tenho interesse em conturbar o processo. Eu acho que se cria uma falsa percepção de que o advogado é aquele que vai flexibilizar a noção daquilo que é razoável em prol do cliente. O bom profissional não faz isso. Não, e nem deve. Nem deve, porque é a reputação dele que está em jogo. E por questões éticas também. Claro. E se isso fosse bem compreendido pelos demais atores do direito, nós teríamos processos melhores, menos tumultuados e menos litigiosos. Porque muitas vezes eu levei informações para o magistrado e para o membro do Ministério Público que, se eles tivessem a sensibilidade de pelo menos entender, esse profissional não traria essa informação inverídica. A gente teria ganhado tempo, teria ganhado em qualidade no julgamento e em menor estresse para as pessoas envolvidas. Sem contar o custo, né? Porque um processo custa para todos. Então, acho que esse ponto, inclusive, Carla, é muito importante. Nós constituímos há pouco tempo o Instituto dos Advogados Capixabas aqui no Espírito Santo. Já era a minha próxima pergunta. O Instituto dos Advogados é uma entidade histórica no Brasil. Nós já tínhamos o Instituto dos Advogados
do Espírito Santo, que é vinculado ao IAB, mas não tínhamos vinculados à Federação Nacional dos Institutos, que é uma outra federação, cuja a ideia é exatamente essa. É a gente discutir de maneira qualificada, técnica, isenta, o papel da advocacia na boa administração da justiça. Perfeito. Isso é fundamental, tanto para os advogados, mas principalmente para o sistema de justiça. E quantos membros já tem? A gente já passou de 100 integrantes já no lançamento e, Que assim, bacana. eu quero aqui deixar publicamente o meu agradecimento a todas as pessoas que assinaram um cheque em branco, né? Porque a gente não tinha sede, é tipo aquela história, né? Não tinha teto, não tinha nada, mas a gente tinha um ideal. A gente tinha um ideal e hoje nós temos uma sede. A sede fica na Reta da Penha, temos um anfiteatro pequeno, mas temos, e temos a possibilidade de construir e de fazer uma instituição histórica ser gestada aqui no Espírito Santo e colaborar, porque não é uma instituição que se coloca como enfrentamento dos outros órgãos e muito menos da ordem. Não, mas pelo contrário. Pelo contrário. Vem a colaborar, somar. É isso. Que bacana, que bacana. Parabéns pela iniciativa aí. Você que está à frente do... Eu sou o diretor administrativo, nosso presidente, que é um presidente histórico, não dava para ser diferente, Antônio Augusto Genelhu Júnior, doutor Genelhu, que é uma referência na advocacia, na vida, na postura, ex-presidente da ordem. Então, ele tem todos os predicados para exercer essa liderança original, inicial, e eu brinco com ele que eu estou aqui para segurar a pasta dele. Se eu já puder segurar a pasta dele, eu já estou aprendendo muito. Ah, que legal. E hoje, com a tecnologia, isso auxiliou muito as investigações? Bastante. A tecnologia, ela não só estabelece transparência, exige a chamada cadeia de custódia probatória, mas ela, por meio de aparelhos tecnológicos, elas conseguem captar absolutamente tudo. Ou pelo menos grande parte dos eventos da vida. Se a gente for pensar que hoje, dificilmente alguém está alheio à tecnologia. Muito difícil. Fora de um celular, de um smartphone, de um tablet, de um computador. Algum aspecto da vida de todas as pessoas, ou da grande maioria das pessoas, passa por dispositivos tecnológicos. Sim. Então, nessa perspectiva, a tecnologia ela auxilia no que diz respeito a fluxo de trabalho, mas principalmente ela auxilia no que tange a transparência. Porque hoje tudo ficou transparente. Porque tudo ficou auditável, periciável, né? Mas aumentou também a criminalidade. Aumentou. Ou mudou, pelo menos, a forma de realizá-la, né? Exato. Né? Todo ônus tem um bônus. Né? E todo bônus tem um ônus. Então, o bônus da tecnologia, que é isso, que é nós termos maior controle, de certa maneira, aquilo que nós acessamos, a quando nós acessamos, a maior registrabilidade. Por outro lado, trouxe o ônus do ineditismo. O ambiente virtual é como uma cidade inóspita. Uma cidade inóspita no sentido de desconhecida. Nós podemos ter criado memória na vida física, mas na vida virtual ainda é tudo muito novo. E aí a gente se depara, né, com uma ingenuidade do ser humano. Não é verdade? Porque os crimes aí no ambiente digital acontecem, às vezes, por ingenuidade mesmo. Cair em vários golpes e tal, como é que você... Eu entendo, né? Um criminoso é criminoso. É criativo. Mas, por outro lado, o ser humano não é desconfiado, é ingênuo em algumas coisas. Talvez a gente possa... Essa analogia me ocorreu agora. Se nós imaginássemos um período onde os carros movidos a motor, a combustão, ainda não tivessem nas ruas e nós estivéssemos nos transportando, por exemplo, por meio de animais.
a nossa maneira de atravessar uma avenida, ela estaria condicionada àquele repertório que nós estamos acostumados. Sim. Talvez se tivesse um veículo automotor passando e nós estivéssemos atravessando de forma muito vagarosa e fôssemos atropelados, um observador do futuro diria que nós éramos muito ingênuos para atravessar a rua. Por quê? Porque é um repertório novo. Talvez a ingenuidade está também no quanto de novidade que aquilo não tem. Porque sim, por exemplo, muitos idosos acabam fornecendo dados pessoais. Sim, sim. Por quê? Porque é uma ferramenta muito nova para eles. Sim, sem dúvida. E por outro lado, muitas pessoas acabam caindo em golpes também por conta de uma tentativa de obter uma vantagem pessoal. Sim, sim. Né? Que vai muito próximo até aquela conduta do estelionato. Eu sou vítima do estelionato na medida em que eu também imagino que estou tendo algum ganho com aquela tentativa. Me coloco na situação, né? Que é o que tecnicamente se fala de torpeza bilateral. Ou seja, a vítima é vítima, mas peronomútil. Né? É vítima do crime, sim. Só que ela colaborou para aquele evento. Exato. Porque no momento que você desconfia, você fala, tá errado eu ganhar tanto, ganhar uma televisão assim, num sorteio aleatório que eu não me inscrevi e eu vou compartilhar o meu dado? Se a gente desconfiasse disso, talvez a gente não teria fornecido. Mas tudo é uma curva de aprendizado. Ah, sem dúvida, sem dúvida. E tá aí, né? Pra gente aprender mesmo. E isso é um caminho sem volta. É um ponto de não retorno. Sem dúvida. Que cabe, e aí mais uma vez é um papel do sistema de justiça, da advocacia. A advocacia tem esse papel de esclarecer a população, porque ela está em contato direto também com a população, de esclarecer sobre formas de prevenção a esses riscos. A gente não passou a usar o cinto de segurança há algumas décadas atrás por conta do aumento de acidentes com óbito em veículos automotores? Sim. Prevenção. Exato. É uma curva de aprendizagem, a gente vai chegar ali. Eu vejo a tecnologia, Carla, muito positiva num outro aspecto do Brasil que diz respeito, por exemplo, à redução da corrupção. A tecnologia vai ser uma ferramenta, muitas vezes a gente fala, mas quando que nós mudaremos? Não sei quando que esse estado de coisas vai se alterar, mas o fato é, a tecnologia tornou isso muito mais difícil. A tecnologia tem exposto muito mais as pessoas. Sem dúvida. E pode ser que com a recorrência dessa exposição ao longo do tempo, esses comportamentos vão ficando cada vez mais isolados, cada vez menos ostensivos, como já foram. Não, porque hoje não, você não está mais sozinho. Você está com o celular, você não está mais sozinho. Né? Hoje a tecnologia está ao seu redor. É isso. Pelo menos a Siri está aí ouvindo a gente e a gente não sabe para onde que essa informação vai. Não é? É verdade que esses... Você falou da Siri, que esses dispositivos estão sendo usados em investigações criminais? Sim, existem dispositivos de captura de imagem, captura de som, dispositivos detetive. Existem. Hoje em dia, por exemplo, a jurisprudência tem uma abordagem muito mais flexibilizada para aceitação de provas, na utilização, na aceitação, na validação de provas que até algum tempo atrás eram consideradas provas ilícitas. Por exemplo, provas obtidas por meio de captação ambiental sem o consentimento de um dos interlocutores. Hoje não. Hoje não. Já aceita. Inclusive já com um respaldo legal. Porque isso é uma demonstração clara de que a tecnologia ela foi tensionando não só o judiciário, mas o próprio legislador. Hoje ela está presente. Não, porque não justifica não utilizá-la. Mas se ela, por exemplo, localização, você não vai usar a localização. Você está ali para saber, não é verdade? Exato. Não se justifica, de fato, não utilizar a tecnologia. Mas é uma discussão que teve que ser enfrentada, né? Sim. Provas digitais, né? Quando surge, tem que pensar.
E aí a gente volta a esse tema, né? A tecnologia, ela vai tensionar, ela Sim. ela vai alterar o mindset, a maneira de pensar, a maneira de agir. Sim, porque ela traz novas experiências. Claro. Ela traz novas maneiras de olhar o mesmo fenômeno. E se eu tenho maneiras diferentes de olhar o mesmo fenômeno, eu lidarei com esse fenômeno de formas distintas. Sim. Então, por isso que eu vejo a tecnologia como um gatilho de mudanças. Para onde que isso vai? Não sabemos ainda. Mas a gente está vivendo um gatilho, uma série de mudanças decorrentes da tecnologia. Da tecnologia, sim, sem dúvida. Agora a gente chega no momento de um bate-pronto. Eu falo e você fala o que vem à sua cabeça. Vamos lá. Nunca diga para um advogado. Eu vou precisar trabalhar isso comigo, tá? Porque... nunca diga para um advogado. Que ele não prometa, ou melhor, aí seria diga, né? Nunca diga para um advogado que ele é menor do que os outros atores da cena jurídica. Nunca diga para um advogado que ele não tem relevância, de que ele não tem um status que os outros profissionais daquele ambiente possuem. Justiça é? Equidade. Equilíbrio. Eu não consigo ver a justiça como outra maneira do que ofertar da melhor maneira para as partes que estão em jogo um resultado equilibrado. O que mais te irrita num processo? Ou numa investigação? Egocentrismo. Isso me irrita completamente. É a pessoa querer ser maior do que o caso. Realmente. O que diria para alguém que diz que advogado tem vida fácil? Venha passar um dia comigo. O que você gostaria de escutar se estivesse começando hoje? Eu gostaria de ouvir um pouco mais das dificuldades. Eu acho que a gente romantiza muito e problematiza pouco. Se as pessoas conseguirem sobreviver e resistir às dificuldades que todos têm, todos, eu acredito que estão talhados para a carreira. É mais ou menos como dizer hoje o seguinte: muitos jovens pretendem entrar na carreira de médicos. Os cursinhos preparatórios pré-vestibulares estão aí para mostrar, né? Turma média, você não tem turma jurídica, né? Mas, ou seja, isso já é um sintoma, né? Mas turma medicina, tal, será que eles estão cientes de que a maioria deles vai ser absorvida por hospitais públicos que têm condições lamentáveis de trabalho? Talvez estejam cientes, mas eu tenho dúvidas se estão. E para aqueles que efetivamente estão, eu acho que os que passarem por essa realidade são aqueles que vão estar habituados e que dificilmente vão desistir. Sim. Nunca comece uma sustentação oral com? Lendo documentos. Eu fico um pouco triste quando eu vejo um advogado, uma advogada, muitas vezes jovens, mas não só jovens, experientes também, lendo documentos. Porque eu acho que a forma de começar a sustentação oral ela é muito peculiar. Sim. Tem alguns que vão começar saudando os presentes, a ordem varia, mas eu diria, faça de forma leve, de forma mais espontânea. Quando fica muito robotizado, eu acho que ali perdeu um pouco o brilho. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? Híbrida. É a melhor saída, né? Depende, porque tem processos que eu ainda acredito que são importantes o olho no olho, né? A presença física. Mas isso também é uma questão que tem que ficar entre os atores que estão em jogo.
Esse é um você benefício. sentir a necessidade, né? Isso. Porque tem casos que, de fato, não tem a menor necessidade. Exato. Né? Mas exato. tem casos que o presencial faz toda a diferença. Se não fosse advogado, seria? Advogado. Ah! Vamos dizer assim, se eu não fosse advogado, seria não sei. Né? Mas eu acho que assim, eu sou adaptável. Mas eu não consigo pensar numa outra carreira que faria sentido para mim. Né? Eu acredito que a advocacia ela nos abre a possibilidade não só da gente trabalhar no sistema de justiça, mas a gente ter uma noção de cidadania, uma noção de legislação, de poder auxiliar como legal opinion para várias coisas. Então, a advocacia, para mim, é uma profissão muito ampla. Claro, é mesmo. E que nos dá um repertório de vida muito rico. Sem dúvida. Doutor, muito obrigada pela sua presença. O bate-papo foi ótimo. Nossa, muita coisa para aprender. Imagina, eu que agradeço. Quero aqui confidenciar que eu estudei pelo seu livro na minha graduação. Para mim foi uma honra. Eu adorava a matéria, achava ela tão diferente daqueles ramos tradicionais. E me recordo com muita alegria de ter tido esse repertório que eu hoje uso dentro da minha área de trabalho. Que bacana. E faz uma boa diferença. Fico muito feliz saber que eu contribuí para algo na sua carreira. Hein? Muito obrigada. Obrigado a vocês, um abraço. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar se você tem uma boa história. E até a próxima.